Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e a gente chega, é claro, com um alerta com relação às mudanças climáticas, gente, que o nosso corpo, infelizmente, tem sentido aí ao longo do tempo. Esse tema deixou de ser um aviso para o futuro, já faz parte da nossa realidade. A grande questão, de que forma que você tem se prevenido? Você tem investido, por exemplo, na sua hidratação? Você tem investido, inclusive, na proteção da sua pele? A gente vai falar sobre todos esses cuidados que a gente precisa ter. Inclusive, hoje também já trago um spoiler que é dia do seu direito, gente. E daqui a pouquinho a gente também recebe o Dr. Leonardo Girundi para trazer diversas respostas, porque a gente parou aí ao longo desse final de ano para um recesso. A gente recebeu muitas perguntas, muita interação do nosso público e a gente resolveu então trazer todas essas perguntas para o Dr. Leonardo Girundi respondê-las aqui. Se você tem aí alguma pergunta que ficou pendente nesse período nosso de recesso, fique de olho no Consulta ao Doutor, senão você aproveite para enviá-la novamente, combinado? Então estaremos aí divididinhos por blocos. Lembrando que nós estamos ao vivo, gente, em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Já clica e compartilha o nosso link de transmissão. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. Te lembro também que estamos chiques, já temos, é claro, um aplicativo que é o Hit Play. Caso você ainda não tenha, olha só que maravilhoso. É a Hit TV ao alcance da sua mão. Você pode não só ter acesso à programação ao vivo, quanto aos programas. O programa que você mais gosta. Vejam só, Jornal das 22, Redação Hit, de forma fácil, rápida e gratuita. Basta você baixar ali na sua loja virtual. Combinado? De forma gratuita. Faço questão ali de falar novamente, de repetir. Não perca a oportunidade, ok? E através dele você também consegue facilmente transmitir, né, e compartilhar o nosso link de transmissão. E deixa eu te lembrar que essas consultas que a gente marca aqui para falar de saúde, para desenvolver os temas, são marcadas para você faça, né, para que você aproveite esse seu espaço. Então, é só você encaminhar para a gente a sua dúvida, traz também o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Aproveite esse espaço, traz para a gente a sua dúvida, que os nossos doutores estão, é claro, à disposição, combinado? Você também consegue encaminhar a sua dúvida, o seu questionamento pelo nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá, temos também uma enquete, pessoal, que está ali à sua espera. Diretor João Capellini, excelente tarde de terça-feira para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então, vamos lá. Queremos, é claro, a sua participação. Não perca a oportunidade. Calor extremo é o tema aí do programa de hoje. Qual hábito parece ali inofensivo para você, mas que pode prejudicar a saúde da sua pele? Vamos lá, você costuma lavar o rosto mais vezes para conter oleosidade? Você usa apenas protetor solar? Não usa hidratante. Já estou ali aplicando o protetor hidrata. Essa é você? Clica na segunda alternativa. Ao usar maquiagem, você não reaplica o protetor solar ou aplica o protetor solar apenas no rosto. Você deixa de lado aquelas outras partes, como, por exemplo, esse cantinho aqui da orelha. É você? Você esquece, por exemplo, de passar aqui no dorso da mão. Enfim, clica na alternativa que mais te representa, que a gente vai trazer para você o conhecimento que você precisa, combinado? Antes de mais nada, deixa eu aproveitar para te apresentar quem é a nossa participante deste primeiro bloco, que já está aqui nos nossos estúdios, na tela. Ela é Luciana Vilas Boas, dermatologista especialista em dermatologia regenerativa. Com mais de 25 anos de experiência, atua com uma visão integrativa da saúde da pele, unindo ciência, escuta e cuidados personalizados. Seu trabalho considera inflamação, envelhecimento biológico e hábitos de vida, além de ter como foco o combate à desinformação, gente, sobre a exposição solar e o uso inadequado de produtos que comprometem, é claro, a saúde cutânea. Luciana, seja muito bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigada, boa tarde. E quando a gente fala, inclusive pegando um gancho aqui dessa sua ficha de apresentação, quando a gente fala sobre essas fake news, né, que são extremamente divulgadas pelas redes sociais, essa desinformação toda interfere demais nos cuidados com a pele, principalmente acho que hoje em dia, porque a gente sempre olha o que a fulana está usando, o que a ciclana está usando, um determinado produto, ou vou fazer em casa a minha misturinha que vai ser ótima para a pele, o quanto que isso pode levar mais pacientes para o seu consultório.
A desinformação é a grande questão, né? Porque o que pode servir para aquela sua amiga que ela fez aquela misturinha, não necessariamente vai servir para você. Então, esses cuidados individuais e personalizados são muito importantes. Extremamente importantes, e a gente já começa com esse alerta aqui da doutora Luciana. Agora vamos entrar então no nosso assunto, né? Porque a gente tem acompanhado nos noticiários as ondas de calor extremas, que têm se tornado cada vez mais intensas e também duradouras. E de que forma que a nossa pele sofre com elas? A pele sofre bastante, né? Porque a gente tem que imaginar que a pele é como um escudo inteligente. Tá. E se esse escudo ele é rompido de alguma forma, ela não vai funcionar da forma como ela tem que funcionar. Porque a pele, né, é o maior órgão do corpo humano e ela tem essa função de proteção. E ela precisa estar íntegra para ter esse efeito de proteção. Então, a gente fala muito da barreira cutânea. A barreira cutânea ela tem uma função incrível na nossa pele. Então, esse escudo inteligente não pode estar rompido. E ele é rompido com facilidade, com o sol, com o uso de produtos inadequados, com poluição. Então, a gente tem que, como você estava falando antes, né, da hidratação, que é muito importante, da proteção solar e mesmo da lavagem. Eu gostaria de chamar a atenção porque quando a gente está aí em meio a diversas questões do nosso dia a dia, quando a gente fala aí sobre esses eventos climáticos, o que acontece? A gente tem chuva, a gente tem milhares de coisas. Gostaria de chamar as orientações do Humberto Leão para a gente agora. Obrigado pela oportunidade de falar dos perigos desse verão, que são aí, basicamente as inundações e os raios. Vamos iniciar com as inundações. Dicas importantíssimas que a Defesa Civil, os corpos de bombeiros do Brasil todo passam sobre o pedestre tomar cuidado ao trafegar nas avenidas, nas ruas alagadas. Tampas de boca de lobo, de bueiros podem se soltar, podem estar ali não muito bem fixas e podemos ser arrastados por galerias, já aconteceu com crianças. Também tomar cuidado, fatos que têm antecedentes históricos, ficar em contato com encostando em estrutura de ponto de ônibus e de postes. Pode ter ali uma fiação em contato com a água, uma fiação descascada e transmitir uma corrente elétrica. Também tome cuidado quem está com feridas nas pernas e vai atravessar uma inundação, porque além da leptospirose vindo aí pela urina do rato, pode pegar hepatite e outras doenças. Vamos também tomar muito cuidado os motoristas. Motoristas que estão aí dirigindo seus carros. Se é apenas um alagamento numa área que não tem rio córrego, tem um entupimento ali das águas pluviais. É um local mais seguro de ultrapassar, desde que a água esteja até 1/3 a altura da roda do carro. 1/3. Algumas pessoas falam, alguns especialistas falam metade da roda do carro, metade já não é seguro, tá? 1/3 para não atingir o motor e o carro não morrer, você ficar parado ali dentro do alagamento. Contudo, pessoal, quem vai dirigir e passar e tá 1/3 da roda no máximo, tá? E conhece já o local, sabe que não tem rio, não tem uma correnteza para te arrastar, marcha baixa do carro com aceleração constante, velocidade constante. Então, giro alto para o carro não morrer. Agora fica a dica principal. Se é uma região que tem rio, córrego com forte correnteza, há um perigo muito grande de você ser arrastado e temos aí lesões graves ou óbito dos ocupantes do veículo. Então, não vale a pena correr esse risco. Mas vamos falar também sobre raios. Não fique na praia quando começarem os raios, não fique na piscina. Muitas pessoas são atingidas, inclusive conhecidos meus que ficaram em guarda-sol, a estrutura metálica, o suporte metálico do guarda-sol atrai. Tivemos já lesões fatais. Então, fique em casa, se você estiver em casa não saia ou fique no trabalho. Mesmo uma garoa, com início de chuva, com alguns raios, podem te atingir você estando ali encostado num poste, você estando embaixo de uma árvore, você estiver atendendo o celular, são atrativos. O que mais que é atrativo para raio? Portões metálicos, tá? Estruturas de antenas, caixas d'água, mesmo não sendo metálicas, mas são estruturas verticais que podem atrair os raios. Ao que poucos sabem, sacadas e varandas abertas, pode haver ali uma ionização do ar e atingir a pessoa que está ali. Então é ideal fechar ali a sacada ou não ficar na sacada, ficar para dentro da sala, para dentro da casa, tá? Grupos de pessoas unidas ali para se proteger de um raio não é uma boa ideia no local aberto,
porque um corpo transmite energia para o outro e várias pessoas podem ser afetadas, podem ser atingidas. Importantíssimo também, pessoal, saber fazer primeiros socorros, a reanimação cardiopulmonar. Então, treine primeiros socorros, aprenda a fazer. Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros 193. Muito obrigado a todos. Orientações importantíssimas, gente, do Coronel Bombeiro, especialista em resgate, Humberto Leão. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Informação, gente, é como eu sempre digo aqui, salva vidas. E, excepcionalmente, muitas pessoas acompanharam um pouquinho antes de chegar essas orientações aqui do Tenente Coronel. A gente estava com a nossa especialista, a convidada de hoje, a dermatologista, ela teve um probleminha de saúde, precisou se ausentar e, excepcionalmente, nós não daremos sequência a essa entrevista. A gente vai trazer essas orientações, essa consulta que eu tenho certeza que é importantíssima para você que está nos assistindo, um pouquinho mais para frente, assim que possível. Mas, como eu anunciei no comecinho do programa, recebemos, gente, ao longo do nosso período de recesso, muitas perguntas para quem? Para o doutor Leonardo Girundi. E aí, então, a gente aproveitou essa terça-feira e pediu, olha, doutor, eu peço que você venha, fique um pouquinho mais para tirar todas essas dúvidas, porque a fila, pessoal, foi muito grande. E caso você também tenha já pensado, quero tirar a minha dúvida, não sei muito como, aproveite agora esse espaço, encaminha pra gente a sua dúvida, DDD 11 3337 5886, doutor Leonardo Girundi, muito obrigada, viu, por estar aqui presencialmente com a gente. Privilégio estar aqui com vocês, uma alegria começar o ano. O ano já começou, já tem algum tempo, né? Parece que janeiro tinha 30 e tantos dias já, né? Pois, para mim tiveram 70, porém... E o Brasil é essa correria que começa o ano, para o ano, quando o carnaval, esse é um ano diferente. Exato. Temos eleições, Copa do Mundo. Copa do Mundo vai ser assim, um ano intenso, principalmente para os jornalistas. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Então é um privilégio estar aqui com vocês, vim cá para sanar a dúvida de todos vocês que estão aí do lado. Para vocês eu desejo um ano abençoado, um novo ano cheio da presença de Deus e que você tenha muito sucesso naquilo que você está propondo a fazer. Que bacana, gente. Já vamos começar, então, a trazer a pergunta do Felipe Macedo, de Mogi das Cruzes. Ele traz aqui um questionamento que eu tenho certeza que vai ajudar tanta gente, que é aquela história ali do coração bom, mas quando você se vê ali numa situação difícil, infelizmente você pensa, será que eu vou ter que acionar a justiça? Olha lá a pergunta do Felipe Macedo. Vamos lá. Boa tarde, doutor Leonardo. Emprestei dinheiro para um conhecido, tenho comprovantes de transferência e conversas no WhatsApp, mas ele se recusa a pagar. Esses registros são suficientes para uma ação? Como que eu posso recorrer? É interessante. Primeiro, o seguinte, nós ainda estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, né? A sensação que eu tenho é que os meios de comunicação têm nos exposto situações diferentes que nós não estávamos preparados. Então, de um lado é bom, porque conseguimos documentar várias coisas. De outro, para a questão de segurança, por exemplo, nós temos imagens que não tínhamos antigamente, né? E para os outros, vários riscos acontecem, né? Somente o comprovante do depósito não é suficiente, porque poderia ser simplesmente uma transação, né? E aí você fica submetido à boa-fé do outro lado. Por isso que é muito complicado. Eu costumo falar que verba volat e script manent. Ter texto simples, mesmo que seja no papel de pão, é melhor do que nada, né? Então, ter alguma coisa que informe exatamente o motivo e por que faz toda a diferença. As mensagens de WhatsApp servem e podem ser utilizadas como prova. Eu ia perguntar exatamente com relação a isso, porque a gente fica na dúvida, né? De que forma que elas têm, de fato, um valor legal. Tem alguns juízes que questionam a utilização dessas provas, mas 90% deles aceitam. E existe, inclusive, o que nós chamamos de ata notarial, que é você ir ao cartório e transformar essas mensagens num documento. O
cartório transcreve esses documentos e coloca essas mensagens, coloca ali num termo, que é uma ata notarial, que é caro, inclusive, mas coloca numa ata notarial que, cara, quando eu falo assim, deve ser R$70, R$100 uma página, né? Se tiver 1000 páginas para transcrever, aí o bolso vai pesar. Mas se forem 2, 3, é algo que vale a pena fazer. Inclusive, isso também pode ser utilizado, essa ata, por exemplo, em casos de processos da internet. Um site falando de você. Você pega aquele print do site, a pessoa entra, o tabelião entra na hora no site, transcreve aquilo que ele viu no site e coloca no termo. E aquilo pode apagar, né, no site. Então aquilo vale como prova. Então se tem esses dados aí falando a mensagem, fica mais fácil. Lembrando que não é permitido no Brasil a agiotagem a crime. Então emprestar a juros... Tem essa questão também. É problemático, porque se emprestar a juros não é permitido. A única pessoa que pode emprestar a juros, né, é o banco. Certo. Então, se foi uma oportunidade financeira, né? Eu emprestei 1.000 e vou receber R$1.500. Você vai ter um pouco mais de dificuldade para receber, porque aquilo que você está fazendo, teoricamente, não é permitido no Brasil. Agora, então, eu vou além dessa pergunta do Felipe. Não sei se eu vou te ajudar, Felipe, mas, por exemplo, emprestei um dinheiro e o não recebimento desse dinheiro naquele prazo nosso estipulado pode vir a me gerar algum prejuízo financeiro. Sim. Aí eu posso ter acesso, por exemplo, a esses juros que não são juros? Poderia ter, assim, uma correção monetária. Okay. E poderia ter um dano moral. Tá. Né? Então é o seguinte, olha, eu emprestei o dinheiro, que não é a juros, para um amigo, você prova que é isso, que não é uma prática comercial sua, né? E essa pessoa me prometeu me devolver no dia tal. Não devolveu e por causa disso eu não consegui pagar o aluguel. Não consegui pagar o aluguel e estou tendo que pagar agora com multa de 10%. Então você poderia ter aí uma indenização por causa dessa situação, que aí não se confunde com uma remuneração sobre o dinheiro. É uma indenização. Uma indenização pelo aquele prejuízo que você teve. Perfeito. Felipe, espero que o Dr. Leonardo Girundi tenha sanado aí a sua dúvida. Vamos então para o próximo, do Paulo Andrade, também aqui de São Paulo, porém ele não coloca, não é região metropolitana, como no caso do Felipe. Olá, Dr. Leonardo, moro em um imóvel alugado e o proprietário quer aumentar o valor desse aluguel antes do prazo que está escrito no contrato. Isso é permitido? Ele pode fazer isso? Como que eu devo agir nessa situação? Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Eu costumo falar, e é interessante a gente perceber isso, a lei existe para nos proteger dos poderosos. A Constituição, por exemplo, ela existe para nos proteger do poder público. Para que existe a lei? Para proteger do povo não ser esmagado. Porque antigamente o imperador, né, aquele que era detentor da autoridade, andava pelas ruas e definia o que queria pagar, como pagar e até as penas para aqueles que faziam coisas erradas. A pena, por exemplo, de dano moral, antigamente, chegou a ser, por exemplo, uma moeda de prata. Aí o imperador andava pelas ruas e esbofeteava as pessoas e vinha alguém e colocava uma moedinha de prata na mão daquele que tomava o tapa na cara. Então, para evitar... Tava fácil, né, resolver as nossas desavenças, né? Então, para evitar situações onde o governo ou o poderoso imprime ali a força, te esmaga, surgiu a lei, né? Porque deve ser muito gostoso ser presidente, porque eles voltam sempre. Né? Então, se não tivesse uma lei lá falando que eles têm que ficar 4 anos, eles ficariam lá a vida inteira, como os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Não falo no limite, eles ficam lá a vida inteira. O contrato é a mesma coisa. Ele tem um limite ali para você, exatamente para não existir um poder exacerbado na mão de alguém. Então, tem que ser corrigido no prazo de 12 meses. Tá, ok? Inclusive, deve constar qual é o índice de correção e deve ser seguido. Venceu o contrato. Venceu o contrato. Queremos analisar um novo momento da situação econômica do país. Pode existir uma nova repactuação, mas o prazo contratual, inclusive de correção, deve ser seguido. E aí, o que ele pode fazer em meio a isso? Um bom diálogo pode resolver? O melhor caminho sempre é o diálogo. O doutor sempre frisa isso por aqui, gente. Sempre é o diálogo. Resolver no momento de cabeça tranquila, né? Às vezes a gente fica nervoso, ansioso. O melhor caminho é o diálogo com temperança. Como mineiro, eu gosto sempre do café e do pão de queijo. Coloca um café, um pão de queijo, vai conversar com calma, esquece dos demais problemas e tenta chegar no consenso. É o melhor caminho. Não sendo possível isso, documente isso por e-mail. Não sendo possível, a única via que lhe resta é a justiça. E por que eu falo da justiça só deve ser exercida ou utilizada em última instância? Por vários motivos. Porque normalmente a justiça aumenta o seu estresse. Nunca reduz o seu estresse. Além do custo, a gente tem o fator tempo, não é? Sim, o fator tempo é sempre lento, é complicado. E você coloca o seu direito nas mãos para uma outra pessoa resolver. Então, se você puder resolver,
mesmo que seja abrindo mão um pouco do seu direito, né? A pessoa quer 10%, você queria 5%, às vezes um 6,5%, né? É melhor do que você colocar uma situação para um terceiro resolver. E, inclusive, no caso do Paulo, né, que vai envolver ali ele ter que sair do imóvel, encontrar um outro imóvel para alocar, ele pode ter um custo maior, além do custo, né, do deslocamento, enfim. Sim. Paulo, muito obrigada pela participação. E agora, doutor Leonardo, a gente vai trazer participação do público que está neste exato momento nos assistindo e querendo tirar dúvidas com você. Não só as que foram, né, as que ficaram para trás e a gente está fazendo questão de trazer aqui. Então vamos para a nossa primeira participação do público. Na tela, Maria Zenaide, aqui de São Paulo também. Maria, antes de mais nada, muito obrigada. Seja muito bem-vinda à sua consulta aqui com o doutor Leonardo. Gostaria de saber por que o INSS me tirou 60% da aposentadoria do meu falecido marido. Eles podem fazer isso? Não. Bom que eu já falei daquela questão da lei, né? A lei existe para ser seguida. Primeiro, o seguinte, existe uma confusão muito grande sobre a questão desses termos do Brasil, né? O que nos falta realmente no Brasil é o conhecimento, né? Eu hoje, inclusive, fiz um post lá no meu Instagram falando sobre a questão da educação. Se com a educação é difícil, imagina sem ela, né? O que nos acontece é que nós não temos informação completa de tudo. Dentre essas informações completas, nós temos o seguinte, não é a aposentadoria mais, é pensão previdenciária. Quando a pessoa falece, ele deixa a pensão para a sua esposa ou para os seus filhos menores de 21. Interessante porque a maioridade no Brasil, desde o último Código Civil, do Código que é vigente, que é de 2002, é 18 anos. Mas para fins previdenciários é 21 anos. Então, se o pai faleceu e não tem esposa, não tem mulher, os filhos menores de 21 anos recebem até completar 21 anos. Aí você fala assim, mas eu conheço uma pessoa que ainda recebe do INSS. É porque ele tem alguma deficiência, alguma limitação de trabalho. Então, aqueles que são dependentes por uma situação de enfermidade, ele permanece ligado àquela situação a vida toda, por exemplo. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Então, faleceu, deixa uma pensão. E essa pensão, uma outra dúvida muito comum nesses casos, é o seguinte, e se eu casar de novo, eu perco? Se eu casar, eu vou perder a pensão? Exatamente. Lógico que não. O que você perde é a pensão alimentícia, que é aquela que você recebe quando você divorciou. Você divorciou de uma pessoa, e aí essa pessoa, o seu ex-marido, te paga uma pensão. Essa pensão, se você casar de novo, esse ex-marido não tem a obrigação de manter a sua vida se você está casado com outro homem. Essa responsabilidade passa para uma outra pessoa. Esse é o raciocínio. No caso da pensão por falecimento, advinda da aposentadoria, ou às vezes a pessoa estava trabalhando, não estava nem aposentado, ele está recolhendo todo o mesmo valor. Ele está pagando, é como se fosse um seguro. Ele está fazendo uma previdência, ele está fazendo um pagamento para você receber futuramente. Antigamente, você tinha direito a receber a mulher pela vida inteira. Depois a Dilma fez uma alteração na Previdência e depois dessa alteração, a mulher, quando nova, não recebe mais pela vida inteira. Então, essa redução pode ter acontecido nesse caso, essa redução alterada pela legislação. Eu estou achando 60% muito, mas é possível. Então, existe lá, eu não lembro os índices de cabeça, mas tem índices, gente, essas perguntas são vivas, eu realmente não as conheço antes de entrar aqui. Então, o índice que está lá, está no site, você entra lá na previdência.gov, você vai ter o índice lá, pessoas que receberam pensão a partir de tal data e tem tal idade, recebe X%. Aí pode ter a ver com a idade, por isso a redução de 60%. Exatamente. A pessoa, por exemplo, a mulher hoje não recebe mais pela vida inteira, E recebe e pode existir uma redução. Pode ser esse caso. Então, quando eu falo da lei, é isso. Tem que ser seguido o que está na lei. Se estiver escrito na lei, pode ser aplicado. Se não está dentro do índice praticado pela lei, está errado e você tem direito a resolver essa situação. E aí ela teria direito a resolver essa situação. Primeiro caminho é ir numa agência. Retroativa também. Retroativa dos últimos 5 anos. Perfeito. Tá? Tudo na Previdência são os últimos 5 anos. Então, se você deixou de receber por algum motivo, você pode recolher, buscar o seu recebimento por 5 anos. Lembrando, inclusive, que quando você vai à Previdência para comunicar o falecimento do seu ex-marido, você deve fazer no prazo dos primeiros 30 dias. Porque se não fizer nesse prazo, você perde esse primeiro mês. Se demorar 60 dias, você não recebe o primeiro mês. E assim vai. Então, pode existir situações... O tempo de você demorar para fazer esse comunicado... Pode existir essa situação. Por quê? Porque o INSS não sabia para quem depositar. E muitas vezes deposita até para o falecido.
Então, tome cuidado com isso. Então, o ideal é que nos primeiros 30 dias houve o falecimento, você vai à agência do INSS, leva a certidão de óbito, documenta e informa essa situação toda. E pode existir, por exemplo, se a pessoa for divorciada, que os filhos recebem parte, a ex-esposa parte. Né, em caso de separação judicial. Em caso, por exemplo, de união estável, é comum, pode existir a figura de duas mulheres receberam. Quando a pessoa, por exemplo, pagava parte para a ex-esposa de pensão alimentícia e estava vivendo com uma nova mulher, né? Então, aí a pensão alimentícia parte, a pensão previdenciária parte vai para a ex-esposa. Então, tem várias situações aí diferentes. No fundo, o direito é lindo. Muito, gente. Pega Olha muitas informações. Coisa que a gente aprende com o questionamento. Maria, muito obrigada, viu, pela sua participação. Daqui a pouco eu vou levantar para trazer aqui um recadinho para você que me assiste, mas antes vou deixá-los com uma pergunta, gente, do Renato Ferreira, que ele é de Contagem, Minas Gerais. Doutor Leonardo, vivi uma união estável por mais de 15 anos, mas nunca fizemos contrato nem registramos em cartório. Após a separação, eu posso pedir a partilha dos bens? O que eu preciso comprovar nesse caso? Pergunta excelente também. Pela primeira vez, o IBGE registrou um número superior de uniões estáveis ao número de casamentos. Pela primeira vez na história isso. Então, quer dizer, é algo que tem se tornado comum. E as pessoas muitas vezes falam que união estável é exatamente igual ao casamento. Não é. Dentre essas situações, nós temos esse caso. Por exemplo, no caso da união estável, não existe divórcio ou separação. Existe dissolução de união estável. E na dissolução da união estável, se você não registrou ali, você tem que comprovar que houve união estável. Então é a primeira diferença. Se tem a certidão de casamento, você não tem que provar que você estava casado. A prova é a própria certidão, né? Agora, se você vive com uma pessoa, você tem que provar como? Com testemunha, tem que ter um processo. E às vezes isso é demorado e longo. Por isso, nós aconselhamos sempre que a pessoa escolha o casamento em relação à união estável. Mas tem direito à partilha? Sim. O regime utilizado para fins de união estável é o regime de comunhão parcial de bens. Então, todos os bens que foram adquiridos do momento da união estável, daquela data que vocês começaram a viver juntos, de viver com o objetivo de constituir família, até o final, todos os bens que foram comprados devem ser divididos na razão de 50% para cada um. Então, você tem direito à partilha? Tem direito à partilha, sim. Inclusive a pensão alimentícia, se for o caso, se você for necessitada, e aí outros direitos a mais em relação a isso. Consultor Doutor está de volta. Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Para você que chegou agora neste exato momento, aproveito para te perguntar. Tem alguma dúvida com relação ao seu direito, alguma situação? Está tirando o seu sono? Então eu te convido, é claro, para você participar aqui do Consulta ao Doutor, porque hoje, nesta tarde, estamos ao vivo com o doutor Leonardo Girundi, que está tirando diversas dúvidas. Tivemos aí um período de recesso, muitas pessoas encaminharam seus questionamentos, seus relatos, e a gente está aproveitando então para tirar esse atraso e trazer orientações. Enquanto isso, nós aqui de fora aprendemos demais a respeito do nosso direito. Estamos tendo aí um Seu Direito versão especial, não é, doutora? Aproveita, claro, para agradecer aí sua participação aqui com a gente. Hoje eu estou sentadinho. Tá confortável, né? Não estamos deixando o doutor Leonardo Girundi de pé. Eu posso falar até amanhã. E olha só, pessoal, estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Também através do nosso aplicativo você consegue compartilhar nosso link de transmissão. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. E não perca a oportunidade também de participar dessa consulta, de tirar a sua dúvida. DDD 11 3337 5886, ou você pode também recorrer e enviar sua mensagem pelo nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Antes de ir para o intervalo, estava aqui trazendo questionamento, gente, do Renato Ferreira, de Contagem, Minas Gerais. E você tocou num ponto que eu queria trazer esclarecimento para quem nos assiste com relação à pensão alimentícia. Vamos lá. Porque hoje em dia, os pedidos de pensão alimentícia feitos por homens têm aumentado, não é, doutor? Tem aumentado. Tem se invertido um pouco essa dinâmica. É porque, na realidade, é interessante, porque o direito de família é o direito mais quente, assim, é o mais próximo da pessoa, né? E, por causa disso, é o direito que mais muda, inclusive. Existem muitas alterações, existem hoje supostos ou tentativas de modelos diferentes de família. Existe, por exemplo, o iFamily. Não
sei se vocês já ouviram falar. Explique pra gente, traduza, por favor. Cresceu muito na época da pandemia, que é o casamento, teoricamente, a união de pessoas que vivem em lugares distintos e vivem virtualmente. Nunca se só, encontraram gente. e muitos deles não desejam se encontrar. Então, uma pessoa mora na Espanha e outro no Brasil e falam que são casados. E nunca se encontraram fisicamente e não planejam esse encontro. Mas É fazem com- questão e de fa- ter falam que este são- nome como que são se essa fossem definição. casados, né? Então, o que é isso? O direito não abarca todas essas coisas que nascem na cabeça humana, entendeu? Então, isso vai mudando. E quando é feita a legislação, não é possível imaginar todos esses cenários. Hoje, por exemplo, os homens, é comum a mulher estar dentro do mercado de trabalho. E muitas delas recebendo mais do que os seus maridos. Então, se elas recebem mais do que seus maridos, ou alguns destes deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, por exemplo, Perfeito, né? isso daí tem se tem tornado acontecido, cada vez mais tem frequente acontecido. mesmo. Então, ele que pede a pensão para a esposa. Então, existe essa possibilidade. E outro dado interessante é que o valor das pensões, o prazo das pensões e a quantidade de pensões para ex-esposas tem reduzido. Exatamente por causa desse aspecto. Porque hoje a mulher está no trabalho. Então, o número de divórcios que eu fiz ano passado, de pessoas que falam assim, nós podemos nos manter, a mulher fala assim, olha, eu não preciso do dinheiro dele. E o homem fala assim, eu não preciso do dinheiro dela. Ela pode viver com o dinheiro que ela recebe e eu também com o meu dinheiro. Isso tem crescido muito, porque é uma nova sociedade, onde os homens trabalham e as mulheres trabalham e cada um se mantém, né? Então, é uma nova realidade. Olha que bacana, gente. O direito acompanhando tudo isso, é claro, para nos proteger Exatamente. em primeiro lugar. Exatamente. Vamos então para mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Então, quem participa agora? Suzane de Pernambuco. Suzane, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. Uma pessoa com 63 anos de idade, apenas 9 anos de carteira assinada, pode se aposentar? Com quantos anos isso seria possível? Interessante que ali, olha, hoje nós estamos exatamente na época onde as pessoas têm que ter 63 anos, no mínimo, de contribuição para se aposentar. Só que existem duas regras na realidade. A pessoa tem que ter pode ter idade e tempo de contribuição. E o tempo mínimo de contribuição são 15 anos. Tá. Então, ele tem que ter 15 anos. Se ela tem 9 anos de contribuição, faltam ali, teoricamente, 6 anos de contribuição para completar o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Essa é a Olha ideia geral, tá? Tá. A ideia geral. Mínimo de 15 anos de contribuição. Perfeito. Suzane, muitíssimo obrigada aí pela sua participação. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Aqui a gente recebe uma pergunta anônima e aí eu aproveito para te lembrar que você pode participar dessa forma. É só você avisar a nossa produção que a gente toma todo cuidado para não te expor. Boa tarde para você também. Gostaria de saber o que fazer quando o celular for hackeado. Que pergunta interessante e polêmica, A não é? primeira coisa é saber se quem mandou a pergunta é quem hackeou ou se é o que sofreu. Porque dependendo do que eu falar aqui, ele está perguntando para se defender, Pra né? se defender, Pra dizer, olha, exatamente. Brincadeira à parte, mas na Uma boa realidade, observação. na realidade é isso mesmo. Então, a primeira coisa a fazer, gente, é tomar cuidado com o que você deixa aberto no seu telefone, né? Então, ter muitos ali aplicativos abertos pode se tornar complicado e pode aumentar o acesso dessas pessoas, tanto por caso de furto, de roubo ou de hackear, né? Então, são aspectos que você tem que tomar todas as devidas precauções e reduzir o máximo de informação nesses equipamentos, né? Então, cuidado, porque você pode ter ali hackeado e isso entrar no seu e-mail, ter mais informações, entrar na sua agenda e buscar dinheiro de várias pessoas, entrar na sua conta bancária, porque ali tem as informações da sua senha, né? Tem pessoas que anotam lá, senha do Banco Itaú, senha do banco tal, senha do banco tal, tá tudo lá. É uma facilidade que deveria ser só sua, mas que acaba virando. Mas eu não consigo lembrar. Não coloque no telefone, não coloque no bolso e saia do lado do cartão, né? Então, guarde em algum lugar que não esteja junto com um objeto que pode ser roubado ou hackeado, né? Então, isso ajuda um pouco. A primeira coisa a ser feita é comunicar as pessoas que estão envolvidas naquela situação, né? Então, se for o celular e a pessoa está mandando mensagens, comunica ali os seus familiares, os primeiros, depois talvez a rede social, né? Ter uma informação para ninguém cair nesse engano. O outro caminho é fazer um boletim de ocorrência, que hoje você pode fazer de forma virtual, para que as medidas de polícia possam ser tomadas. E, dependendo da situação,
mudar senhas de banco, de cartões e avaliar o que está sendo utilizado ou não. Essas são as informações e as primeiras coisas a serem feitas. Vou incrementar um pouquinho mais essa pergunta, não sei se eu vou te ajudar, inclusive, mas, por exemplo, se for um celular de trabalho, de uso profissional, com informações sigilosas... É pior ainda, né? É pior ainda. A primeira coisa a comunicar é a empresa. A empresa? A empresa. Então, você tem que comunicar a empresa para que a empresa tome devidas precauções, inclusive de informação aos clientes, né? Os clientes, fornecedores, né? Porque podem vazar ali informações importantes, né? Então, depende do nível disso. Quanto mais sigiloso é o trabalho, maior é o nível de proteção dessas empresas. Né? Então, maior é o nível de compliance, de proteção existentes ali dentro daquela empresa. Por isso que avisar é um grande passo. É o primeiro passo, é o primeiro caminho. Então, avisar os parentes, né? E avisar a empresa, com certeza é fundamental. Perfeito, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Vou trazer uma das perguntas daquelas represadas, entre aspas, né, das que a gente não conseguiu responder para o nosso período de recesso. Márcia Almeida de Campinas. Márcia, espero que você esteja nos assistindo. Meu pai faleceu recentemente, deixou apenas um imóvel. Alguns irmãos moravam com ele e outros não. Todos têm direito à herança da mesma forma? Como que funciona essa divisão? Excelente pergunta, por vários motivos. Dentre elas, porque uma das poucas certezas que temos é que todos nós faleceremos, né? Então é algo que nós temos que pensar, trabalhar, de preferência precaver, né? Fazer seguros, nos preparar para essa situação, para esse momento. Filho é filho. Desde a Constituição de 88, filho é filho. Antigamente existia filho adulterino, filho fora do casamento, filho ilegal, filho adotivo. Hoje não. A Constituição fala que todos os filhos são filhos. O filho não tem culpa do pai que tem. Então, todo filho é filho. Então, todo filho tem exatamente o mesmo direito e os mesmos deveres. Então, por que eu falo dever? Porque para cuidar do pai idoso, todos devem ajudar. Exatamente igual. Tá? Na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, é uma situação. Então, são deveres. Né? Se o pai idoso está sofrendo de maus tratos, existe o crime de abandono de idoso, todos os filhos serão responsáveis. E não somente o mais velho, não somente o mais abastado ou que tem mais dinheiro, mas todos serão responsáveis. Então, quer dizer, tem a mesma responsabilidade e também os mesmos direitos. Então, em caso de falecimento, todos devem receber exatamente a mesma cota parte, independente se moravam com ele ou não. Diferente, talvez, que essa pergunta não tenha trazido, é a questão de contas e custos. Por exemplo, em vida, o filho um certo filho cuidava e pagava certas contas do pai. Tá? Ele pode receber isso no momento do inventário. Entendi. Entendeu? Então, só eu arquei com o IPTU da casa nesse período todo dos últimos 15 anos do papai. Então, ele tem esse crédito, direito a receber esse crédito das contas que ele pagou e os demais não contribuíram. Então, nem que seja numa cota parte. Então, vamos imaginar, eram 10 filhos, ele pagou integralmente, ele tinha que pagar o quê? 1/10 daquela conta. Ele estava pagando integralmente. Ele tem direito a receber 9/10. Tá? Então, é matemático. Mas independente se morava junto, se não morava, a única coisa que afasta o direito do filho em receber a herança é o que nós chamamos de indignidade. Quando existe, por exemplo, o caso que é comprovado que o filho foi responsável pela morte do pai. Nós temos casos famosos disso, onde existe ali... Exatamente. Então, ali existe o processo de indignidade. Quer dizer, ele não pode receber herança de uma pessoa que ele matou, ou tentou matar, ou contribuiu de alguma forma com aquele falecimento. Tá? Tirando isso, todos os filhos recebem exatamente a mesma cota parte. Olha que interessante. Aí a questão é você fazer todo esse levantamento e esse estudo e muito diálogo entre os irmãos. Exatamente. Porque esse é um período bastante... Já está todo mundo triste. Todo mundo envolvido sensível com a situação. Então, tome cuidado. Eu costumo falar o seguinte, que o super sincero, no fundo, é super sem educação. Olha, gente, que verdade boa de ser avaliada. Isso daí é um fato, né? Porque muitas pessoas se defendem e falam assim, não, pelo menos eu sou sincera. Eu tenho que falar tudo que está acontecendo. Será que tem que falar? Calma lá, essa sinceridade toda às vezes não te leva para um bom lugar. É verdade. Muito obrigada pela sua participação e vamos para mais participação do público que está aí
de olho no Consulta ao Doutor. Cícero, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você também. Emprestei meu nome para uma pessoa fazer uma dívida e agora ela se recusa a pagar. Meu nome já está sendo prejudicado. O que eu posso fazer para me proteger e cobrar essa dívida? Esse caso é dificílimo de resolver. Olha só. Diferente a primeira pergunta foi sobre empréstimo. E talvez ouvindo aquela resposta daquela pergunta, que eu falei sobre a questão da pessoa ter emprestado dinheiro, surgiu essa situação de emprestar um nome. Verdade. Quando você empresta um nome, a chance de você conseguir receber isso é muito pequena. E os prejuízos começam a se acumular. E você vai ter que pagar. Por quê? É muito difícil, primeiro que você não pode fazer isso, né? É o seu nome e você emprestou o nome, pegou um financiamento, pegou o dinheiro e entregou para outra pessoa. O dinheiro. Então você entregou para outra pessoa, conta como se fosse uma doação, como se tivesse dado dinheiro para ela. Entendi. Para o banco, não interessa o que você fez com o dinheiro. Só interessa, ele só precisa de um nome, né? De alguém que vai ser Para responsável por aquela cobrança. Para o banco, você é o responsável. Então a situação é dificílimo de você fazer essa prova dessa situação. Tá? É diferente do empréstimo, porque normalmente quando você empresta o dinheiro, alguém te pede. Né? Então é complicado e nesse caso específico de usar o nome, existe um terceiro de boa-fé. Por isso que dificulta. Tá? Porque quando só eu pedir dinheiro para você, você me processa e pega o dinheiro de volta. Tá? Agora, quando você pede para usar o nome para prejudicar um terceiro, esse terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado. Então você vai ter que pagar, limpar o nome e tentar depois a sorte em relação àquela pessoa. Então, tome cuidado com isso. Olha só que situação complicadíssima, Cícero. É muito comum, inclusive, por exemplo, a questão da pessoa vender veículo, por exemplo, financiado, casa financiada. Não é permitido. Nós não podemos, existe aí o que nós chamamos de contrato de gaveta. Já ouviram falar do tal do contrato de gaveta? Se fosse bom, não ficava na gaveta, gente. Ficava lá no cartório. Exato, quando a gente põe bonitinho, assinadinho. Quando a gente põe na gaveta ou põe debaixo do tapete, é para esconder. Então, não é o correto. Então, primeiro, assim, não se desespere se for o seu caso. Tá? Existe solução, mas não é o caminho. Por que não pode ser feito isso? Porque se você financiou uma casa ou um apartamento, você é o responsável por aquele pagamento. E o banco é o dono daquele imóvel até que você conclua o pagamento. Então, você não pode vender algo que não é seu. Entendeu? Porque o bem é a garantia. Se o bem é a garantia, você não pode vender a terceiro. Então, por isso que é proibido essa situação. Então, tome cuidado com isso. Acho que o ideal é tentar entrar em contato com essa pessoa, né? E resolver. Para resolver a sua situação. E por que muitas pessoas fazem o contrato, tal do famigerado contrato de gaveta? Porque não conseguem financiar diretamente. Então, fala assim, olha, eu não consigo. Se eu for lá no banco, eles vão mudar o contrato, vai subir o valor. Então, eu não vou fazer isso. Então, você quer ser mais esperto do que todo mundo e muitas vezes você está fazendo algo que não vai te garantir direitos no futuro. Então, tome cuidado. Outra situação eu não fui lá no banco para mudar para o meu nome porque o meu nome está sujo. Eu não fui lá porque eu não tenho renda comprovada. Aí você quer resolver uma coisa que não tem como resolver. Então, avalie. Às vezes, o melhor caminho é não comprar aquela casa nesse momento. É esperar o momento que você resolva esses outros detalhes para que você possa fazer aquilo que é certo. Cícero, muito obrigada pela sua participação. Vamos então para a próxima participação da nossa audiência, na tela. Quem participa agora é a Rosa, de Feira de Santana, Bahia. Rosa, seja muito bem-vinda. Tenho 8 filhos e possuo alguns terrenos. Meus filhos não ajudam, não cuidam e nem vão olhar esses bens. Olha ali a preocupação da Rosa. Posso vender minha parte desses terrenos sem a autorização deles? Olha que pergunta sensacional. De onde que é? De Feira de Santana, Bahia. Bahia. Olha que pergunta sensacional. Primeiro, o cuidado da mãe em relação aos seus bens, ao que ela construiu, ao patrimônio, ao cuidado em relação aos filhos. E isso se torna tão evidente porque ela não tem obrigação de pedir autorização para ninguém. Ela não precisa vender a parte. Ela perguntou ali se ela podia vender a parte. É para vender tudo. Tá. É para vender tudo. Os bens só passam a ser dos filhos com o falecimento dos pais. Até o falecimento, os pais podem fazer o que quiser com os bens, com o dinheiro. Então, ali demonstra ali, o carinho e a preocupação com os filhos. Então, eu posso fazer isso? Pode, os bens são seus, você pode fazer com eles o que você quiser. Quando que isso é questionado? Quando você não tem as suas faculdades mentais completamente perfeitas. Então, por exemplo, minha mãe ela está numa fase que ela está dando os bens para as pessoas. Ela não está bem.
tem dia que ela não acorda muito bem. Aí é uma situação. Tirando situações como esta, que são situações de saúde e são fáceis de serem documentadas, né? Tirando situações como essa, os bens são daquela pessoa até o seu falecimento. Tá? Então ela poderia. É diferente no caso, por exemplo, de testamento. Ela fala assim, olha, eu posso testar 100% dos meus bens? Eu posso pegar dos 8 lotes que eu tenho e doar para minha vizinha? Não, você não pode fazer isso. Você não pode testar 100% que você tem para a sua vizinha. Mas você pode testar 50% disso. 50% Porque pode. os outros 50% devem ser reservados para os herdeiros necessários. Tá? Então, talvez tenha nascido aí a dúvida dela. Não tem um negócio de reserva de 50%? É para fins de testamento. Para fins de testamento, não para fins de venda. Ela pode vender o que ela quiser. E temos também uma outra questão, né? Ela teve a sensibilidade de entender que os filhos não cuidam. Não cuidam, e isso daí pode vir a ser um problema lá na frente. Sim. Então, de repente, ela vende e consegue redistribuir esse dinheiro, essa verba, a fim de que eles consigam construir ali a vidinha deles, né? Pode ser uma preocupação também nesse sentido. Vende tudo, soma o valor total e já dá em vida, por exemplo, o valor para cada um. Exatamente. Possível, sim. Rosa, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua dúvida, essa sua angústia. Vamos para a próxima participação da nossa audiência. Fiquei sabendo, doutor Leonardo, tá sucesso, tá todo mundo mandando pergunta aqui, eu vou tentar correr. É mesmo? Que Ivonete, aqui de São Paulo. Sou divorciada e tenho um apartamento em conjunto com meu ex-marido. Ele se casou novamente e o imóvel está atualmente alugado, mas ele pretende morar nele com a atual esposa. Ele pode usufruir do apartamento dessa forma sem o meu consentimento? Não. Se ele fizer isso, ele tem que pagar o aluguel dessa quarta parte. Tá? Então é o seguinte, ele é detentor de parte, o que nós chamamos de um condomínio. É como se fosse exatamente um condomínio. Então, parte do imóvel é dele, parte da ex-esposa. Então, se ele for utilizar a parte que caberia à esposa, ele tem que alugar. Então, olha, eu vou ficar morando aqui. Então, que pague a metade do valor do imóvel para mim. Ou compre. Pague esse outro valor. Então, não pode morar lá sem seu consentimento, principalmente com a nova esposa. Por que eu falo principalmente com a nova esposa? Porque isso machuca as pessoas. Isso muitas vezes tem um outro objetivo. Não estou falando que é o caso, mas muitas vezes é mais grave do que se estivesse morando sozinho. Né? Porque daí a pessoa, poxa, naquele apartamento que nós construímos juntos, aquele lugar, porque é uma coisa que já está morando lá com os nossos filhos. São nossos filhos. Né? Agora, com outra família, pode estar assim, poxa, construímos isso aí com tanto carinho, e aí, quer dizer, eu não estou recebendo nada e ela está vivendo com outra pessoa lá dentro. Então, aí é mais complicado ainda. Então, comunique que você não concorda com isso, tá? Pode ser por e-mail, pode ser por mensagem. Aconselho que seja uma notificação por AR, que é com aviso de recebimento, e caso isso aconteça, ingresse judicialmente, peça para ser arbitrado um valor de aluguel e condene-o a pagamento. Ivonete, existem caminhos para você solucionar aí essa sua questão. Mais participação da nossa audiência. Vamos agora quem participa, Antera, de Tucano, Bahia. Olha, a turma da Bahia. É presente, marcando presença. Paguei por engano um boleto que não era meu. Já tentei entrar em contato para resolver de forma amigável, mas ela não me dá nem atenção. O que eu posso fazer para reaver esse valor? Olha o pessoal de bom coração aí. Exatamente. Duas coisas, né? Ou de bom coração e também, hoje em dia, nós temos muito problema com a tecnologia e muito aproveitador. Né? Esses dias para trás, um cliente me ligou mandando uma mensagem, eu recebo isso diariamente, mensagens de clientes falando, uma pessoa falou que era oficial de justiça, que era para eu clicar nesse link. Eu falei, não clique, porque eles vão hackear o seu telefone. Que era só ligar para esse telefone que eles vão ver que cuidado com a sua segurança. Então, hoje em dia, existem esses grandes problemas em relação a isso. Esse não era meu, pode ter sido simplesmente que não era um boleto para ela pagar. Exatamente. Poderia ser um boleto que não era dela e ela chegou até ela de alguma forma, né, estava ali na mesa e ela pagou, né? Ou alguém mandou para ela equivocadamente, ou alguém mandou exatamente para fazê-la cair. Então, existem essas situações. Se for esse segundo fato, que você percebe que é uma fraude, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Tá? É importante o boletim de ocorrência. No outro caso, que você acha que é só um equívoco, você pode ingressar judicialmente. Infelizmente, se não lhe resta outro caminho, ingresse judicialmente. Nós temos os juizados especiais, antigamente chamados juizados de pequenas causas. Né? E teve esse nome de pequenas causas porque até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. Né? De 20 a 40 salários mínimos, você precisa de advogado, mas até 40 salários mínimos, hoje é um valor até alto. Você pode discutir em juizados que, teoricamente, são um pouco mais rápidos e menos complexos.
Tá? Então, você poderia buscar o seu direito. Com o menor custo. Então, se é um valor pequeno, de até 20 salários mínimos, você pode ir diretamente no juizado especial, fazer uma reclamação no PROCON, registrar esse seu questionamento e você pode, inclusive, ser indenizado pela demonstração de má-fé dessa empresa que recebeu um dinheiro e se uma coisa a pessoa, a gente recebeu o dinheiro, fala assim, olha, eu recebi equivocadamente, caiu aqui no meu dinheiro, eu não tenho saldo para te pagar hoje, mas eu vou dar um jeito, me espera uma semana, Isso é uma coisa. Tá? A pessoa demonstrar vontade de resolver. Outra pessoa simplesmente te deixar no vácuo e não te responder. Essa pessoa está agindo de má fé e merece ser condenada pela justiça. Eu vou ser ousada agora, vou trazer mais uma pergunta. A gente está com o tempo super em cima, mas vamos lá. Resposta em 1 minuto, hein, doutor Leonardo? Sim ou não? Imensa pergunta. Sirlene, seja muito bem-vinda. Minha mãe é falecida e eu gostaria de saber se tenho direito a receber a pensão dela. Tenho um transtorno bipolar afetivo sem cura e ela recebia a pensão do meu pai já com desconto. Não o valor integral. Caso eu tenha direito à pensão dela, receberei o valor total ou com um desconto. Como que eu devo proceder? Silene, muito obrigada. Sempre que tem direito, recebe sempre exatamente igual a mãe recebia. Tá. Então, se a mãe receber com desconto, se você tiver direito, também receberá com desconto. A forma de fazer isso é através da Previdência. Ir lá, buscar, fazer uma perícia, avaliar se você realmente tem essa incapacidade para o trabalho. Sendo comprovado isso, você terá direito a receber. Se lá falar que você não tem direito a receber, mesmo assim você pode entrar na justiça usando aquela negativa da Previdência. Doutor Leonardo Girundi, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal. E temos mais, e a gente vai responder, pessoal, e você vai buscar a sua resposta lá no nosso Instagram, @consultaodoutor. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveito para deixar claro, caso você ainda não tenha, os contatos do doutor Leonardo Girundi, Instagram, à sua disposição. Entra lá, adiciona que ele posta bastante conteúdos interessantíssimos. Muito obrigada pela companhia, excelente restinho de tarde para você. Amanhã a gente volta a se encontrar na nossa próxima consulta. Que horas? 16 horas. Até mais. Obrigada, doutor. Muito bom. Prazer estar com vocês.